seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Uma linda salva de palmas. Oh, meus amigos, mais um encontro de fé, um encontro que nós temos que aproveitar, porque nós temos aqui em nosso meio a presença de um ser que é o mais importante do universo, que ele disse que onde 2 ou 3 reunissem em nome dele, ele estaria. Então você pode crer que Jesus está aqui, e se ele curar uma pessoa e não curar as outras, porque as outras não quiseram exercitar a fé. Quando você crê, nós recebemos a fé, nós somos por ele nivelados na mesma altura, com a mesma beleza. Feiura ele joga fora, ele só vê beleza em nós, que ele é o nosso Pai. Então ele quer fazer maravilhas em nós, é que compete a nós crermos, porque aí ele opera. E o que está faltando para a gente crer é meditar na palavra de Deus. Ontem eu comecei aqui o primeiro culto falando do Salmo 44. E às vezes a pessoa ouve, a gente explica, mas não dá para ela pegar, ela está meio desligada. O Evangelho não é um livro para você ler assim, decorando, não. É um livro para você ler, ouvir, meditando, porque ele se abre. Aqui dentro dessas palavras está o poder de Deus. E toda palavra que Deus envia não volta para ele vazia. Antes, porém, ela faz aquilo para o que ele a destinou. Mas faz se eu permitir, se você permitir, se nós cremos. Se nós não cremos, a gente pode receber uma bênção hoje e amanhã está pior. Por quê? Porque a gente deixa para lá e o mal volta. É uma batalha. O inimigo está sempre querendo nos destruir. Assim como nós fechamos a nossa casa, a gente vai entrar no carro, olha se não tem ambiente nocivo perto, se não tem alguém pensando em chegar. Isso tem que fazer. Aquele que é bobinho vai de qualquer jeito, perde celular, perde tudo. Nós temos que ver. Se o celular tocou na rua, você pega. Atualmente não era para ser assim, né, pessoal? As autoridades tinham que tomar conta disso, mas não toma. Aqui melhorou, graças a Deus, aqui na nossa região está um paraíso, e que continue assim em nome de Jesus. Parabéns para quem melhorou. Mas hoje eu quero falar daqui, senão a gente vai entrar para o outro lado, aí eu quero ficar aqui. Diz assim, Salmo 44, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. O povo falava, e o povo fala da palavra de Deus. Como tem umas pessoas idiotas que andam fazendo filmezinho na internet, que é tudo mentira, você não crê em tudo que fala, não. É coisa do demônio mesmo, para poder, é uma propaganda. Vamos diminuir o povo das igrejas, vamos criar caso. Eu vi ontem ali, eu falei assim, mas é muito idiota essa pessoa. Aí estava do outro lado, por acaso tinha uma senhora que era membro da igreja dele lá. Ô pastor, o que você foi fazendo na delegacia? Fui registrar um BO, porque a irmã tal não pagou o dízimo. Nunca se fez isso na igreja. Se você não dá o dízimo, a gente só vai incentivar indiretamente para você obedecer a Deus. Mas aí como é que vai o cidadão registrar? Ela podia entrar com um processo contra ele, mas aquilo tudo é fake news. Que ele está fazendo o quê? Citando o nome dela, que ela não pagou. Ninguém é obrigado a pagar coisa nenhuma. E não se fala pagar o dízimo, é devolver o dízimo. Até isso o cidadão não sabia. Mas a pessoa faz o que quer, ué. Se não quer dar, não... Ele vai fazer o quê? Eu nunca insinuei, até para o patrocinador eu digo, se Deus não toca no seu coração, eu não quero você. Porque aí você vai dar do seu bolso. E está contrário à segunda carta aos Coríntios 9:10. Porque é Ele que dá a semente ao que semeia. Então é Ele que dá.
Então não é você, não, mas eu sou um cara caridoso. Quantas vezes eu falei, procura uma instituição de caridade, faz caridade. Aqui não é caridade, aqui é ministério. Você sentiu, você ajuda. E mesmo às vezes apertado, nós temos que falar a verdade, senão nós estamos corrompendo. Eles ouviam com os ouvidos dele, as pessoas falavam bem. Tem pessoa que fala bem também. E nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias. Os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias. Quer dizer, eles viram, passou de filho para filho, de pai para filho, para pai filho, para filho, e chegou até eles. É verdade. Nos tempos da antiguidade, mas não é muito tempo não. Aqui, se você procurar, aqui mesmo, aqui na igreja, você vai encontrar pessoas que tiveram a vida toda transformadas, curadas, libertas. Quanta gente a gente mostra desse jeito. Eu estava até comentando em Belo Horizonte daquele pai, daquele avô que o filho morreu lá na piscina, levaram para o hospital. Aí o pastor disse, missionário, a mulher do pastor disse, nós ainda vamos fazer a novela dele, que ele só tem a 5ª série primária. E ele prosperou tanto depois que passou a ser de Jesus, o testemunho dele é lindo. Então pega que eu quero conhecer a parte dele também. Então nós temos aí condições. No início que eu comecei na televisão, uns bobinhos falavam, esse homem é muito rico, ele conta, ele ensina as pessoas, compra elas para falar mentira. Eu falei, então, além de ser muito rico, eu sou também o melhor diretor de TV, que eu pego uma pessoa simples e ela fala com a naturalidade que todo mundo vê que é verdade. Para com essa brincadeira. E eu orava, Deus, começa a fazer maravilha em toda a família. Não demorou muito. Um parente lá, um primo e tal, não, isso é verdade, eu estava assim, Deus me curou e continua curando até hoje e vai continuar curando. Mas para que Deus fez com que isso chegasse? Para mostrar que Ele não mudou, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Você só continua no pecado se você quiser. Pode ser o pecado mais violento, você sai e é limpo. Você só continua na miséria se você quiser, porque o nosso Deus prospera. Jesus ensinou dessa maneira. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como é que uma pessoa que não está tendo o necessário para pôr na mesa para os filhos tem uma vida abundante? Não tem, mas se clamar, Deus dá. E quantos testemunhos nós temos? A pessoa não tinha nada e Deus então prosperou. Graças a Deus por isso. Aí ele diz assim, como expeliste as nações com a tua mão. Deus continua espelhando isso aqui. Aquilo era simbólico. Agora aqui é verdadeiro. Nações de demônios, aglomerados que têm família que tem sempre problema de suicídio. Depois que encontra Jesus, acabou, não existe mais isso. Outra tem problema de tal doença, encontrou Jesus e vai. Eu encontrei, não foi, você pensa que encontrou, você tem que encontrar realmente, se converter e crer. Porque se você não crer, não vai acontecer nada. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E se não crer, não vai haver coisa nenhuma. Então, eu tenho que crer. Apesar de eu ser pregador, eu quando quero uma bênção, eu tenho que fazer aquilo que eu ensino você e Deus faz a bênção. Hoje nós vamos orar ainda, por causa do Dia das Mães, pelas senhoras que não têm maternidade. Se você veio hoje para isso aqui, nós vamos receber oração e creia, porque Deus faz coisa linda. Ontem já tivemos vários testemunhos. Aí diz assim, pois não conquistar a terra pela espada. Você não vai conquistar a bênção pela violência, não. Eu quero, e vai ser assim, não. É pela palavra de Deus. Não por força, não por violência, mas pela palavra, pelo meu espírito, diz o Senhor. Nem o seu braço salvou. O seu braço, a sua capacidade não vai lhe salvar. E sim, a tua destra. É Deus que faz a obra. Ele é um bom Pai, faz maravilhas. Talvez você não já ouviu falar, não sei se você ouviu ou não. Aqui uma vez, tem uns 15 anos isso, aí na galeria, numa sexta-feira, acabei a oração, a mulher estava pulando. Aí eu mandei que a trouxesse aqui à frente, traz aqui, mas pulando de alegria.
Ela pulava mesmo, chegou aqui, o nome dela é Sandra. Ela disse, pessoal, não estou entendendo nada. Primeira vez que eu vim na igreja. Eu, há 10 anos, fui acender um fogo para o churrasco, com álcool, joguei o álcool, explodiu a garrafa, aí levantou a blusa dela assim, tudo chamuscado. Eu me queimei toda. O meu braço encurtou 18 centímetros, pegou o documento, você via. Estava assim, não desse jeito, estava o braço esticado, mas assim. 18 centímetros. Primeira vez que eu vi, na hora que ele orou, meu braço fez assim. A mulher estava passada. Olha que coisa linda nosso Deus faz. Amigo, Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Vem para a casa de Deus. Invista na palavra de Deus, que é o melhor investimento. A bolsa sobe, cai, toma tudo seu. Mas a palavra de Deus não. Ela só sobe, ela só cresce, só faz você ser uma bênção. E hoje Deus quer fazer você ser uma verdadeira bênção. Amém? Amém. Vamos fazer o seguinte, cadê o Davi? Ô Davi, vem cá. Davi é o meu filho mais velho, é o nosso deputado federal lá em Brasília, e está fazendo um negócio de internet. Como é que está aquela confusão aí da internet? Não, na verdade é um projeto para proibir as operadoras de telefonia quererem cobrar por volume de dados, porque isso vai ser repassado na conta final do consumidor. Estavam querendo fazer isso? Exatamente, em cima dessas Facebook, Google, quanto mais usar, eles querem cobrar deles pelo tráfego. Isso é um absurdo. A maioria não sabe, eu vou ter que fazer justiça agora. Antônio Carlos Magalhães é um baiano, avô desse rapaz que foi governador lá. Quando ele era ministro da comunicação, eles queriam cobrar aqui, você está com o telefone, eu ligo para você, você paga a minha ligação também. Você liga para mim, eu pago a sua ligação também. E de volta. Ele falou, não, é um só. Quem ligar é que paga. Quem recebe não paga nada. E graças a Deus, se nossa conta estava o dobro aí hoje, porque a pessoa ligou para você. Isso fez justiça. Você sabe que todo mundo quer ganhar. Quanto mais. Vai firme, porque Deus é com você. E você vai cantar qual canção? Nessa fé eu vou cantar debaixo dos meus pés. Então tá bom. Vamos cantar que o demônio está debaixo dos pés. Nosso Deus já fez a obra, pessoal. Vamos aplaudir a Jesus? Debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo. Debaixo dos meus pés, tua palavra eu vou pregar, o teu nome vou conquistar, e as nações eu vou proclamar, o teu amor, Senhor. Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado na mais perfeita comunhão, entregar toda a minha adoração. Dos teus caminhos não me desviarei.
Glória a Deus. Obrigado, Davi. Irmãos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, em seguida fazer outro estudo aqui, mas eu queria que você visse agora o que aconteceu aqui ontem, na segunda reunião, porque eu e o pastor Jaime oramos. Na primeira, então, foi demais. A segunda também foi muito abençoada. Coloca para nós aí, maestro, por favor. Ô, pastor, eu cheguei aqui com a curva aqui do meu joelho aqui, tava dilurido assim, entendeu? Como é que você estava andando? Eu tava andando meio fraco assim, ó. Isso, imita aí pro rapaz da câmera ver aí, como é que é. Agora anda rápido. Não, anda rápido, mais rápido. Pode andar mais rápido. Vai que o rapaz aí é rápido. Isso. Pode voltar agora. Volta correndo pro seu lugar. Vai lá. Isso aí. Tô na panturrilha uns 2 meses. Na panturrilha, na batata da perna aí? Isso. E estava andando bem? Tava, mas tava doendo, incomodando. E agora parou, incômodo parou. Dor de cabeça, aí logo quando eu cheguei, aí eu orei, passou, aí ficou voltando e eu falando que não aceitava volta. E agora na oração passou de vez. Pastor, eu cheguei aqui com a dor nas costas, inclusive eu tô com essa dor desde dezembro. Eu fiz uma tomografia e não apareceu nada, mas a dor é constante. A Cláudia, minha amiga, é testemunha disso. E agora eu tô sem dor nenhuma agora, sem dor nenhuma. É quando você sentava alguma coisa? Não, era dor constante, é uma dor que queima, uma dor terrível, uma dor na região da costela, agora atrás. Passou agora? Agora dor nenhuma, zero dor. Muito feliz, meu Deus, era tudo que eu tava pedindo para Deus desde dezembro. Era assim, era o motivo principal das minhas últimas orações. Glórias a Deus. Eu cheguei aqui com muito mal-estar, estava me sentindo, estava doendo tudo isso aqui, depois da oração passou. Passou, quem foi? Colo e dor nos ombros. Você mexia para um lado e sentia dor? Sim. Agora tá mexendo aí? Sim. Sem dor nenhuma? Passou. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou sobre a dor frontal, né? Hoje está com 8 dias, eu nem vim para a igreja no final de semana, que eu tive que ir no médico 3 dias. Faltei 2 dias no serviço. Ontem eu fui no médico, o médico falou que eu estava com sinusite. Quase que eu não vim na igreja hoje, com muita dor de cabeça. Eu que estava com essa dor frontal. E graças a Deus sumiu, pastor, em nome de Jesus. Eu, quando cheguei aqui na porta da igreja, entrou um cisco no meu olho. Aí eu pedi para minha cunhada ver se tinha alguma coisa, não tinha. Aí estava ardendo até agora a hora desse louvor e agora passou, não está mais ardendo. Até a hora do louvor. Eu estava com dor nos 2 joelhos, fui parar no pronto-socorro, mas não estava doendo, agora cheguei aqui. Agora, depois dessa oração tudo, agora está passando, tá? Passando. Passando não, eu já creio que já passou. E você está andando bem? Estava dando a pulso, sem poder andar. Imita pra gente como é que você estava andando, a pulso. Então, como era? Ai. Ó, agora anda direito, anda aí. Anda. Vai lá. Isso. Bem rápido. Bem rápido. Tá bom, você pode voltar. Volta correndo pro seu lugar. Tira o microfone. Volta correndo, mulher de Deus. Isso. Agora sim. Glória a Deus. Agora foi de atleta mesmo. Eu sou sobre de elevador. Só de elevador? Mostra pra gente então como a senhora tá subindo agora. Glória a Deus. Ô, irmão, deixa eu dar 2 dicas para você. Quando você entende a palavra de Deus, aquilo ali é Deus testemunhando que aquela promessa é sua. Clama ela na hora e creia que Deus faz a obra. E outra coisa, quando Deus está operando na igreja, é que significa que você pode ser operado também. Então, você não ainda está com a dor, está com problema, continua crendo, porque Ele está passando, vai aqui, vai ali, cura e cura. Eu já vi Ele curar um rapaz de surdez, de nascença, 15 minutos depois que ele tinha feito a oração. E graças a Deus por isso. Aí pegou uma corrida, mandei segurar, que ele podia ir lá para a rua e ser atropelado. E por que ele correu? Porque na hora que entrou o barulho, ele não sabia que existia barulho, ele nunca tinha ouvido nada. Tem surdo que ouve um barulho, mas esse não ouvia nada. Ele pensou que eu fiz mal para ele, saiu correndo, aí vieram trazer ele para mim, e ele, e queria me chutar, eu assim, sai fora. Você fez mal para mim, você fez mal para mim, na linguajar dele. Aí deu um pouquinho, ele começou a gostar, foi tão bonito, ele... Vai, está gostando agora.
Deus pode fazer isso aqui hoje. Colossenses agora. Paulo está escrevendo aos irmãos de Colossos, uma igreja que ele havia fundado. E começa assim no versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Isso é uma lição para mim e para você. Eu vou numa cidade e faço uma reunião, primeira vez que fomos lá, que alguém pregou. E as pessoas são curadas, abençoadas, entregam a vida para Jesus. O que eu devo fazer depois? Deixar alguém lá para tomar conta delas e orar por elas sempre. Pois se Deus me deu a condição de abençoar, Ele não vai retirar essa condição. Aí o Paulo, que mandou fazer a obra lá, fez e mandou alguém ficar fazendo, ele disse: graças damos a Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós. Por que ele dava graças? Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, que significa amor. Essa palavra aqui é traduzida antigamente por caridade, mas no original é amor. E do amor que tendes para com todos os santos. Santos são as pessoas que aceitaram Jesus, que foram santificadas. E nós devemos ter amor para com elas, porque algumas vai demorar um pouquinho para elas sentirem que aqui é bom. Elas vêm desconfiadas. Umas têm até alguns costumes que não se usa na casa de Deus. Então a gente tem que orar para essas pessoas, para elas ir se firmando. Com o tempo se firmam, vendo outras pessoas falar. Se a pessoa nasceu numa casa em que os pais nunca foram à escola, então ela vai falar igual a eles: nós vai, nós foi, porque é o que ela ouve. Se ela nasce numa casa em que os pais estudaram e continuam falando segundo a gramática, ela vai falar exatamente assim, sem saber gramática, criança ainda. E você vê falar: poxa, como é que ela fala bem? Mas porque os pais falam bem. Então a pessoa vindo para cá, a gente não pode discriminar ninguém. E ainda não tem certos tratos evangélicos, mas vendo como é que o povo se comporta, como na hora que prega todo mundo fica prestando atenção na palavra, ela começa a prestar atenção. E quando dá testemunho, ela quer dar o testemunho também. E mesmo que ela ainda fale de um pouquinho diferente, a gente vai e releva aquele caso. Uma vez eu estava com um pastor, há muitos anos, olha, não tínhamos começado a abrir igreja, nós fazíamos reuniões em favelas. E tinha uma lá no Rio de Janeiro, chamado Canal do Anil. Canal do Anil dava gente que não era brincadeira. Deixa eu contar um fato para você. Eu matava pernilongo o tempo todo assim, ó. Eu dizia que para cada pessoa tinha 100 pernilongos. E eu era carne nova, eles iam bater. E vai escutando. E para cada adulto tinha umas 50 crianças. Criançada barulhenta, mas ensinando a palavra de Deus. E a mulher que arranjou para nós, um dia a gente vinha, eu ia para minha casa, e ela disse assim: o senhor pode me deixar lá perto, que eu falei onde morava? Mas estava outro pastor, deixo. E ela veio atrás. Aí ela foi contar um caso e soltou um palavrão. Eu vou chamar de Maria. Maria, nós que somos de Jesus, você está começando agora, essas coisas a gente não fala. Mas todo mundo fala, mas eles não conhecem ainda. Nós vamos evangelizando, mas você vai dar um exemplo, porque você é professora, não é sou. Então, você já vai começar a não falar mais essas coisas. As pessoas vão parar também. Então, eu tinha que falar esse caso com ela aí. Não era Maria, mas eu tenho que evitar dar o nome da pessoa, né? A pessoa pode não gostar. Então, ele dava graça a Deus, orando sempre, porque ouviram que a vossa fé em Cristo Jesus, a minha fé tem que ser assim, a sua fé tem que ser assim, e do amor que tendes para com todos os santos. Pessoas têm que ouvir da nossa fé, têm que aprender de nós. Eles aprendem mais nos observando do que nos ouvindo. Nem sempre estão ouvindo, mas vê como é que nós procedemos. Aí, da vossa fé e do amor que tem para os outros, por causa da esperança que vos está reservada nos céus.
Pensa nesse caso. Aceitamos Jesus, nós ganhamos a palavra de Deus, que se nós perseverarmos, nós vamos ser salvos. Eu tenho explicado muito esses dias, do jeito que nós morremos, nós vamos continuar. Se eu morrer em pecado, apesar de ser um pastor, eu vou ter problemas, você vai ter problema. A pessoa que morre em pecado, ela vai para o andar de baixo, que é o lago de fogo e enxofre. E daquele lago nunca mais vai sair. Quem cai ali nunca volta à superfície. Mas se eu morrer, se você morrer salvo em comunhão com Deus, nós vamos para o andar de cima, paraíso de Deus. Nunca vamos sair. Então, por causa dessa esperança, Paulo está falando aqui, é assim que se estuda a palavra de Deus, meditando o que foi escrito. Porque Paulo era muito usado por Deus e era um homem muito sábio. Então ele coloca aqui, damos graças a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto, por causa disso, porque tínhamos ouvido, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus não é uma fé morta, não é uma fé que engana, não é a fé de mentiroso. A fé em Cristo Jesus é uma fé viva, que você tem resultado, e é o que nós queremos que aconteça com você. Claro que nós não nos importamos orar por você, mas você precisa crescer, aprender mais para ser uma bênção para seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão em necessidade. Você está em casa, o telefone toca, é uma amiga sua, senhora, que está ligando. Ô Maria, eu estou ligando para você que eu estou com um problema sério, estou internada aqui, o doutor vai fazer isso. Você sente de lá, vá. Aí você diz para outra Maria, ô Maria segunda, você que me está falando comigo, eu fico feliz, você ligou para mim, eu senti de fazer uma oração por você, eu preciso muito, que hora que pode aí? Aqui eles deixam visitar entre 14 e 16 horas, eu vou me esforçar, vou pedir no trabalho a licença, porque você é do meu coração, mas medite nessa palavra que é sobre ela que eu vou orar. Aí você dá a palavra para a pessoa, ela medita, chega lá, você ora e ela é curada. Então nós temos que a nossa fé ser como a fé dele, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, os santificados, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Nós temos esperança. A Bíblia diz que todos nós estaremos no tribunal de Cristo, todos que aceitaram Jesus. E os que não aceitaram vão estar no tribunal da eternidade. Eles estão perdidos, não quiseram aceitar. Nós vamos para lá para quê? Para dar conta do que fizemos através do corpo, se bem ou mal. Onde está escrito isso, missionária? 2 Coríntios 5:10. Então nós vamos estar lá. Aí você vai dar conta. Mas não é conta só de algum fracasso seu, não. Isso aí você confessa, Deus perdoa. Você vai dar conta daquele dia que Deus mandou no hospital, que você orasse pela Maria número 2, que estava lá, ia operar, e podia ser uma operação tão arriscada que ela passasse para a eternidade, mas não estava preparada. E também a Bíblia diz que o número dos nossos dias Deus cumprirá. Então você foi lá, orou e foi abençoado. Você vai receber a recompensa de Deus, o galardão, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Você já ouviu que é assim, e assim será em nome de Jesus. Amém? Estão preparando você para a oração daqui a pouco. Ô maestro, vamos agora em nome do Senhor Jesus, a novela agora? Sou casada desde 2010, né? E então a gente foi passando os anos, né? E foi aumentando, né? Nosso desejo de sermos pais, né? Mas como eu havia ter tido 2 abortos anteriormente, né? Eu já achava que eu não ia poder ter mais. E daí a gente acabava não comentando mais sobre filhos. Nasceu no meu coração um sonho de ser pai. Mas eu sabia que ela não podia engravidar. Mas eu nunca pus isso no meu coração. Eu sempre acreditei, não, na hora que Deus tiver essa bênção, esse presente, Ele vai dar para nós.
Aí eu disse, não, então vamos fazer uns exames, ver o que se tem algo de errado comigo, né? Que eu acabo perdendo sempre. Eu fiz os exames e o diagnóstico deu que eu tinha trombofilia, né? Trombofilias são doenças que predispõem a eventos tromboembólicos. O que seria isso? Vasos acabam tendo obstrução, né, por momentos agravados de coagulação. A gente sabe que quando isso ocorre durante a gestação, aumenta o risco de interromper a gravidez, ou seja, a perda da gestação, ou restringir o crescimento desse bebê por conta de trombos, né, de obstruções nos vasos da placenta. Aí o médico me disse, me orientou, né, ó, que tu pode até engravidar, mas assim que tu engravidar, tu vem aqui conosco, que a gente vai começar o tratamento com as injeções da barriga diariamente, porque para ele poder desenvolver no teu útero, senão ele não vai desenvolver, né? Eu fui para casa, mas eu não aceitei, sabe, aquela situação. Eu me lembro que na hora a gente começou a orar e fomos na igreja, o pastor Enilson orou para terem filho. Era o Dia das Mães. Para quem não era ainda mãe, que gostaria de ser, que fosse para frente, que ele faria uma oração, colocava a mão na barriga. Eu orei, fiquei firme que ele podia reverter, né, tudo isso. Em maio de 2019, Sandra recebeu a oração pela maternidade. E cerca de 2 meses depois, ao realizar novos exames, descobre a gravidez. Depois que eu descobri, né, que eu estava grávida ali, que eu tinha feito o ultrassom, correu tudo normal, sabe? Cada ultrassom que eu fazia, ele estava perfeitinho, sem ter a necessidade do tratamento que o médico tinha falado que eu ia precisar. Ela não precisou das injeções, que eram muito caras. Ela trocou de médico. Foi tudo só mesmo pela fé, sabe? Oração, botava a mão na barriga, orava, né? E sempre crente, né? Que Deus ia fazer a obra perfeita até o final. Deu melhor do que o esperado. Não teve nenhuma intercorrência. E até que no dia 18 de março de 2019, nasceu a nossa bênção daí, né? O Natanael, com quase 4 quilos, perfeitinho. O melhor presente de Deus da minha vida é o meu filho. Foi no outro dia, de manhã cedo, já fomos para casa. Pelo homem, pela mão humana, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria com meu filho aqui hoje. Hoje ele está com 5 anos de idade já, né? E é a nossa alegria, né? Que preencheu o nosso espaço lá na casa que faltava. É perfeito, corre, joga bola, luta jiu-jitsu. É uma criança com bastante energia. O Natanael, ele é muito querido, né? Ele é divertido, ele é esperto, ele brinca todo o tempo. Coisa mais amada da gente. Também te amo, meu amor. Quantos anos eu tenho? 5. O meu nome é Natanael. Se eu gosto de fazer é jogar bola. Gosto de jogar vôlei. Quando eu vou na escola, eu gosto de aprender. Eu amo Jesus. Inteligente, né, pessoal? Resumiu tudo ali, bem rapidinho. Olha, daqui a pouco vão fazer oração as senhoras e os maridos que estão aqui para poder ter essa bênção em casa. E claro que Deus dá, porque os filhos são herança dele. Nós vamos orar junto com a oração para Deus curar e libertar. Vamos agora ver as missões, porque nós vamos apertar um pouquinho para dar um tempo maior para orar. Maestro, por favor, vamos às missões. A Jordânia é uma terra muito falada na Bíblia Sagrada. Ela abriga locais marcantes para a fé cristã, como o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e o Monte Nebo, de onde Moisés avistou a terra prometida. Apesar disso, a presença evangelística no país é discreta. Por isso, as missões têm sido um meio poderoso para levar o evangelho aos jordanianos e ao mundo árabe, provando que Jesus vive e continua operando milagres. Graça e paz, Dr. Soares. Não posso me identificar, mas falo aqui da Jordânia. Eu quero agradecer a Deus por seu ministério. Através dos programas e mensagens diárias, tenho testemunhado muitos milagres e quero compartilhar 2 bênçãos. A primeira foi que pedi sua ajuda em oração por uma amiga que mora no Egito. Ela tinha um tumor cerebral e precisaria de uma cirurgia, mas foi curada e não precisou do procedimento, para a glória de Deus. Eu também pedi orações pelo meu marido. Ele tinha problema na bexiga e pedras nos rins. E graças a Deus, após as suas orações, toda a doença desapareceu. Estou muito grata e feliz com as bênçãos de Deus.
Oro para que ele continue operando através desse ministério, pois os árabes precisam ver que Jesus opera milagres. A fidelidade dos patrocinadores permite que essa obra continue crescendo e cada um deles tem experimentado o cuidado de Deus. Eu sou patrocinadora dessa obra desde 2023. Eu me alegro quando eu vejo a obra de Deus, sendo levada por todo mundo, alcançando vidas. É maravilhoso. Eu acredito que eu faço parte dessa obra, sendo uma patrocinadora. Que privilégio sermos embaixadores do reino de Deus. Que a luz dele continue resplandecendo através de nós. Deixa eu falar com você. Uma vez eu preguei na Jordânia. A igreja não pode ter placa que a pessoa da outra religião apedreja. E aí a gente entra normal, como se fosse para uma reunião, tinha umas 300 pessoas, essa reunião social, tinha umas 300 pessoas, eu preguei e Deus fez muitas maravilhas. Uma mulher largou as 2 muletas, saiu andando, um homem tinha uma bola que foi curado, uma porção foram curados ali. Então Deus não tem essa discriminação. Infelizmente, alguns são radicais e acham que eles estão certos. Mas eu pergunto, eles oram, Deus cura, eles oram, Deus responde. E ali Deus respondeu e foi muito abençoado para a glória do Senhor. Eu passei na rua, estava 2 cidadãos quase brigando. Falei, vou acabar com essa briga agora. Eles têm muito respeito pela paz. Aí estava quase até, eu gritei assim, Salam Aleik, quer dizer, a paz seja com vocês. E aí pararam, com você seja a paz, e cada um foi para casa. Saí todo feliz lá. Eles falam, você fala Salam Aleik, Aleikum Salam. Mais ou menos assim, a minha sotaque não vai dar, né? Aí acabamos, eu falei, vamos acabar com essa briga. Aí acabamos, irmão. Você acaba também quando você ora. Então Deus abençoa. E você que sente a chamada para ser patrocinador e não se inscreveu, inscreva agora. Para de deixar para depois, porque se Deus chamou, Ele vai cumprir. É Ele que dá a semente. E quanto é que eu dou? Aquilo que Ele falou com você. Comigo não falou, então você não é chamado. Porque Deus não é Deus de confusão. Quando Ele chama, você sabe. É isso que eu vou dar todo mês para ajudar as missões. Vou pedir o pastor, os irmãos aqui, para dar para você esses 2 papéis. Esse aqui é para você preencher desse lado. Esse aqui você coloca o seu pedido de oração maior. Aqui você coloca o seu pedido de oração, para você lembrar do que você pediu. Isso aqui vai ficar com você. Esse aqui você devolve, vai ficar comigo, para poder orar em nome de Jesus. E Deus abençoando. Deixa eu falar agora sobre... para você que está em casa, como é que eu ajudo o missionário? Esse QR Code aqui explica tudo. Como é que eu faço? Você pega o seu celular, põe no modo foto, enquadra ele por uma foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, viram 5 informações. Primeira, como você ajuda pelo cartão de crédito seu. Segunda e terceira, como você ajuda nos bancos credenciados. Aí você vai ver que está tudo organizado. Tem o nome do banco, o nome da agência, o nome da conta. Copie ali, vá pessoalmente e deposite, ou você faça uma transferência direta da sua conta para a conta da igreja. Lotérica, diga para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio 30 91 20 65. 30 91 20 65. Ou você pode também pegar o seu celular, abrir no site ongrace.com, e ali é o nosso portal. Em cima, na página inicial, está assim, doações. Você clica, mesmo as informações que eu acabei de dar estão escritas ali para você também fazer em nome de Cristo. Enquanto eles vão fazendo, e Deus está convencendo algumas pessoas que acham que não vão conseguir. Você vai, é o demônio que não quer que você vá. Pega firme em nome de Cristo. Vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, porque uns apóstolos se destacaram mais que os outros, sendo que todos foram chamados por Deus. Pois é, mas a Bíblia diz que os ministérios são mais. E muitas vezes não é quem está na frente que está sendo mais usado. É quem está atrás orando por ele, contribuindo para que ele vá.
Então, a gente não pode ver assim, não, porque ele apareceu. O Paulo e o Barnabé estavam pregando em Listra. Paulo, na hora, estava falando. E quando ele viu o paralítico, que ele tinha fé, homem, ponha-se de pé sobre os seus pés. Ele deu um salto e ficou curado. Viu o sacerdote da religião da época lá, chamando Paulo e Barnabé de Júpiter e, acho que é Mercúrio. Um estava falando, era o mais importante, mas o outro é que conseguiu tudo. O Barnabé é que ele trabalhava na sombra. E, bom, aí você não pode... Aí esse foi mais, não. Deus sabe por que usou. Só Ele sabe. Segunda pergunta. Missionário, como evitar que a tristeza do luto se transforme em amargura contra Deus? Pode ter tristeza de luto. Todo mundo um dia vai morrer, irmãos. Um dia eu vou, você não tem que chorar. Você tem que alegrar, não porque eu fui, mas porque Deus me usou quando eu estive aqui. Um dia você também vai. Uns já foram. Eu estou há vou fazer 47 anos na televisão. Quantos foram patrocinadores esses anos que você nem sabe? Por isso chegou o programa até você. Eles já estão na glória lá, recebendo a recompensa deles. Um dia eu vou encontrar com eles, um dia você vai encontrar também. E todos nós estaremos na glória com Jesus. Vamos abrir o coração agora. Missionário, devido a fortes dores que tenho nos joelhos, não consigo andar sem a ajuda de alguém. A dependência constante que tenho para fazer algo que era tão habitual corrói meu interior. Não suporto mais essa situação. Busco na Bíblia uma fonte de instrução para o caminho da cura. Quais as palavras podem me ajudar? Deixa eu explicar para você. Esse livro meu, Como Tomar Posse da Bênção, é o creme daquilo que eu aprendi de Jesus. Ele foi escrito em 85, então ele está com 15, 40 anos de idade. E tem mais de não sei quantos milhões circulando no mundo. Se você não pode adquirir você vê com o Evangelho que você tem um livro do missionário, Como Tomar Posse da Bênção, você vai encontrar, alguém tem. Me empresta que eu quero ler. Leia que você vai aprender muita verdade. Se você tem condição, vem aqui, em frente aqui à igreja, tem um shopping do povo ali, que tem esse livro meu, outros livros meus e de outros pastores também, que nós publicamos. Pode vir aqui e adquirir. Mas se não tem condição, peça que alguém vai lhe emprestar. Em nome de Jesus. Vamos agora ver um testemunho da nossa TV, que eu já quero orar com vocês. A programação da nossa TV era muito boa, sim, porque tinha vários cultos, vários canais de entretenimento. Eu gosto muito de ver aqueles canais de animais. Na verdade, eu até vi o missionário quando ele começou, quando ele estava na televisão, assim, no começo. E é bom que eu escutava aquela palavra do missionário, eu já ia direto na Bíblia para procurar aquela palavra, porque aquilo me incentivava. É muito importante aquilo lá, porque a palavra de Deus, quando ela é dita dentro da sua casa, ouvida dentro da sua casa, assim, ela traz paz. E outra, a minha fé também foi fortalecida. Bom, como é que eu faço para ter a nossa TV? Ele falou do canal dos animais, eu também gosto de assistir aquele canal. Tem muitos canais ali, são 60 ao total. 11 são evangélicos, esses são os melhores. Pega o papel, se você ainda não tem, é de graça, depois você liga para nós, pede informação. E se eu não gostar, joga fora. Estou dando para você, só porque... Agora, se você colocar na sua casa, você vai gostar, porque você vai ver que tem muita coisa linda que você está perdendo. E Deus vai lhe dar essa bênção em nome de Jesus. Para quem está em casa, o telefone é 0800 201 4000. 0800 201 4000. Vamos ficar de pé agora, pessoal, está chegando a hora da oração. O pastor Jaime já vai chegar. Agora vamos fazer uma oração séria, poderosa, e Deus vai operar bastante. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, nós estamos iniciando essa oração agora. E nós queremos tomar posse da bênção. Queremos vencer, Pai. Esse casal que está buscando a maternidade,
Oh meu Deus, que hoje seja o dia em que o Senhor vai mudar a vida desse casal, porque os filhos são herança do Senhor. Todo casal tem direito, ó Pai, de ter um ou mais filhos. O Senhor deu para Ana, o Senhor deu para Sara, o Senhor deu para outras mulheres na Bíblia, Pai, que precisavam do toque do Senhor. O problema às vezes é no esposo, mas o Senhor sabe fazer a obra. Agora, Deus, se é problema de saúde, nós vamos mandar embora agora junto com qualquer mal. O povo já está orando, Pai. Eu entro em oração agora e como ministro da Tua palavra diante de Ti, eu paraliso agora toda a obra do diabo que está nessas pessoas. E eu ordeno agora o espírito da doença, agora concentra a sua fé e manda ele embora da sua vida também agora. Seja qual for, da esterilidade, do câncer, do que for agora, você vai sair dessa pessoa. Nós não estamos pedindo, nós estamos ordenando, isso é uma ordem. Nós amarramos a sua ação e ordenamos agora, saia, vá embora, leva tudo que é seu. Estamos ordenando em nome de Jesus. Na autoridade desse nome, no poder que há nesse nome, nós exigimos a saída do mal, nós exigimos a saída desse tumor que apareceu, tirando a paz da família, roubando a paz da família. Essa lesão grave no intestino, ela tem que sair agora. Eu uno a minha fé com a fé de todos, levanto a voz e digo ao mal, saia agora. A hérnia de disco, que dor terrível que essa pessoa está sentindo, a inflamação do ciático, que essa pessoa não está conseguindo se levantar, não está conseguindo andar direito, essa pessoa que está com a coluna travada, que dor terrível nas costas, sai agora, sai da cervical, sai da lombar, sai das vértebras, vai saindo em nome de Jesus Cristo. A lesão no tendão, no braço dessa pessoa, nós exigimos que vá embora, saia em nome de Jesus. Alô, amigos, estou voltando aqui de São Paulo, chegando nessa noite de quinta-feira para anunciar já o final de semana. Olha, deixa eu lembrar que sexta-feira é dia de combate espiritual. O que é combate? Olha, Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Então, para expulsar bem, tem que combater. E vamos combater feitiçaria, bruxaria, magia negra. Lembrando das palavras do mestre que diz que Satanás não expulsa Satanás. Feitiço não desfaz feitiço. Você foi vítima de feitiçaria? Vem buscar o poder de Deus. 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Estarei em todas as reuniões, chamando a sua atenção, que é muito forte como Deus opera. Veja um pouco da oração de sexta-feira. Demônio da pressão alta, espírito da diabetes, vai embora agora. Herança genética, é a família toda sofrendo do mesmo mal. Nós repreendemos agora. Agora, é uma perturbação que a pessoa está vendo vultos, é uma perturbação que a pessoa está ouvindo vozes, é o demônio que diz ser o guia de frente, é o demônio que diz ser o guia de cabeça, é o demônio que diz que a pessoa tem que se envolver, colocar roupa, fazer trabalhos, fazer obrigações, sai macumba. E é combate mesmo, você vê a oração de mandar o mal embora, depressão, crise de ansiedade, doença incurável, não pode jogar toalha. A Bíblia diz, Marcos 10, 27, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu vou estar de plantão. Sábado temos o nosso missionário, 9, 14, 18, depois das 9 horas vai ter os homens que vencem, depois das 14 horas, os jovens que vencem. Domingo é 7, 9, 11, 14, 16, 18. Pai, eu abençoo a noite desta pessoa e abençoo quem está com uma dor de cabeça forte. Então, a dor de cabeça vai embora, o gripe vai embora, a virose vai embora, em nome de Jesus, Pai. Eu dou a bênção para essa pessoa desfrutar de uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, foi bom ter você aqui, só lembrando que amanhã então é o dia do combate espiritual, contamos com você na Avenida São João 791, todos os estacionamentos têm convênio. Uma boa noite, Deus te abençoe na paz de Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2.
Conta corrente 29.315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.